a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. É verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira,
até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus. E eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas,
aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto. O esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem a quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos
e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou.
Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós damos início à Semana Santa, esta Semana Maior, com esta celebração então de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E aqui cabe até uma observação, porque muitas vezes nós costumamos dizer, né, nós vamos à missa de Ramos, à missa de Domingo de Ramos, mas o nome correto, né, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por quê? Porque primeiramente esses dois atos, vamos dizer assim, que nós costumeiramente realizamos, fazem parte de diferentes tradições na origem do cristianismo, que depois se aglutinaram num único dia: a procissão de Ramos e a celebração da Paixão. A narração, então, como nós escutamos, a narração da Paixão do Senhor. E nós, vejam bem, podemos, de certa forma, ainda suprimir o primeiro momento, que é, então, a procissão, como nós o realizamos, inclusive por uma necessidade, né, por conta das circunstâncias em que nós vivemos hoje, com esta pandemia. Mas devemos celebrar a missa e também contemplar, né, ouvir, escutar a palavra de Deus, contemplar e meditar a paixão do Senhor. É por isso que, sob condições normais, costumeiras, né, nós escutamos um evangelho, né, quando é feita a procissão de Ramos, que narra toda a entrada do Senhor em Jerusalém, e depois um outro evangelho que narra a paixão do Senhor, sendo que este evangelho que narra a paixão segue o ano recorrente, né? Assim como nós escutamos ao longo deste ano presente o Evangelho de São Marcos, então também é deste mesmo Evangelho que nós escutamos a narrativa da paixão. Embora, para aqueles que celebram o Tríduo Pascal, para nós que costumeiramente acompanhamos toda a Semana Santa, vamos escutar novamente na sexta-feira a narração da paixão, mas esta
tirada então do Evangelho de São João. Então, primeiro vamos entender a relação que existe entre um evangelho e outro, entre um ato e outro, portanto. No caso que a entrada em Jerusalém, com os ramos, toda a feliz acolhida de Jesus como rei, e por outro lado, agora, a paixão do Senhor. Primeiro, que demonstram para nós a comparação de uma atitude e outra, a grande inconstância humana. De um lado, a constância divina, ou seja, o Filho de Deus que assumiu sua missão divina na obediência ao Pai para salvar a humanidade e segue determinado, perseverante até o fim a sua missão. O Filho de Deus, Ele Deus mesmo, que nos ama imensamente e continuamente nos ama, não volta atrás no seu amor, mas continua, ama a humanidade, se entrega na obediência ao Pai, no amor à humanidade e na misericórdia para com os pecadores. Sim, é constante a sua decisão, a sua atitude de nos salvar, o seu amor por nós. No entanto, a grande inconstância humana, aqueles mesmos que em um momento acolhiam o Cristo com palmas, com louvores, Hosana ao filho de Davi, quantos desses são os mesmos que vão dizer em outro momento, crucifica-o, que vão fazer parte desta multidão, muitas vezes manipulada, mas vão fazer parte desta multidão e pedir então a morte de Jesus. Aqui se revela então a nossa grande inconstância, a fragilidade humana, que muitas vezes não somos perseverantes. De um lado até escolhemos a Deus, escolhemos segui-lo, viver sua palavra, não é? Nós muitas vezes até acolhemos, né? Vamos dizer assim, temos propósitos de mudança, de viver a caridade, de tomar um caminho reto e talvez no instante seguinte fraquejamos. Com nossas atitudes, vamos dizer assim, contrariamos tudo aquilo que antes nós dizemos, todo o propósito anterior, se nós observarmos. É um pouco do que acontece com a multidão. De um lado, louva a Deus, acolhe o Salvador, Hosana o filho de Davi, mas essa mesma multidão depois, horas depois, não muito depois, não dias, mas na continuidade desta entrada de Jerusalém, da ceia pascal, depois disto, vai tomar parte do grupo que crucifica o Senhor, que pede, crucifica-o. Então nós vemos essa grande inconstância humana. Devemos pedir ao Senhor ao contrário, até mesmo pegando o Evangelho e lembrando que Ele nos diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa fragilidade nos faz muitas vezes entrar nesta contradição, que é esta infidelidade a Deus, que é de um lado ter bons propósitos, mas contradizê-lo totalmente com muitas vezes atitudes reprováveis, com a infidelidade. Mas, vejam bem, também tem um outro motivo pelo qual isto se dá, e aqui eu gostaria de trazer de forma especial a figura, né, vamos dizer assim, do traidor, Judas, e talvez a mentalidade que possuía, e não só ele, como muitos, que era ainda a mentalidade do povo de Israel, que esperavam um Messias diferente do Messias que se apresentava. O Messias, talvez na mentalidade que se lembrava de Davi, um rei guerreiro, né? Alguém que vence pelo poder, pela força. Quando nós observamos, na verdade, nas próprias leituras, o Messias, Filho de Deus, foi por um caminho diferente. Ele é Salvador, Ele é o Messias servo sofredor, que nós ouvimos na primeira leitura de Isaías. E aí, inclusive, será uma
leitura, esta de Isaías, que irá nos acompanhar ao longo desta semana, em outros momentos, em outras celebrações. É o Messias que nos salva, como nós ouvimos também na segunda leitura tirada de Filipenses, na obediência, no rebaixamento, no esvaziamento de Deus, da sua condição divina, de Cristo que se esvazia da sua condição divina, na obediência ao Pai. E nesta fidelidade e obediência vai até a morte, e morte de cruz. E inclusive, se nós olharmos esta leitura de Filipenses, este trecho, nós vemos como ele sintetiza um pouco aquilo que é esta semana. O Filho de Deus que se entrega, se abaixa, vem até nós, toma a forma humana, isso já pensando lá atrás na encarnação. Na obediência vai até a cruz, mas ressuscita, né? Como a própria leitura também nos recorda, pelo poder de Deus, e diante dele toda língua proclame: Cristo é o Senhor. Aquilo que nós vamos celebrar, então, quando concluirmos essa Semana Santa com a Páscoa, é uma trajetória do Filho de Deus, servo sofredor, que ali acolhe nossas dores, na cruz nos redime, mas que vence também, ali na cruz, a morte, o mal, o pecado, e ressuscita como primogênito de uma multidão de irmãos, ressuscita sendo sinal de salvação e de esperança para nós, para que nós também sigamos os seus passos e o reconheçamos verdadeiramente como Senhor, como também na narração que nós ouvimos do Evangelho. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Que nós possamos lembrar desta expressão deste centurião. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Contemplar na paixão do Senhor o grande amor que Deus nos tem por nós, a grande entrega de amor, e contemplar ali o Filho de Deus que se encarnou, se esvaziou, se doou totalmente para nos salvar. E por fim, o Evangelho, se nós observarmos que é um Evangelho longo, como nós escutamos, e que tem várias nuances, vários detalhes, a tal ponto que, tristemente, nós não podemos parar em cada detalhe, em cada aspecto, mas podemos sim, ao longo inclusive desta semana, e não só desta semana, voltar, olhar a paixão de Cristo, e não olhar apenas como quem lê um relato do passado, como quem lê uma história, num jornal, muitas vezes de uma notícia, mas acompanhando o Evangelho, vendo cada atitude, cada personagem que está ali presente, e inclusive se questionar: quem sou eu nessa história? Porque talvez nos falte isto. Nós vemos a paixão de Cristo com muito distanciamento histórico, sem dúvida nenhuma, tem suas causas históricas, políticas, que envolveram, que levaram o Filho de Deus à cruz. Mas questionemo-nos na atitude de cada um ali presente. Qual é a minha atitude? Nós temos bons exemplos de fidelidade, ficam aos pés da cruz. A bem-aventurada Virgem, o discípulo amado, Os discípulos, ora, muitas vezes são bem intencionados, mas fraquejam quando dormem na vigília, fraquejam porque fogem pelo medo, fraquejam porque optam pela violência como caminho para impedir que o mestre seja capturado. E por outro lado, nós vemos aqueles que, distantes de Deus, não fazendo parte do grupo dos discípulos, mas cada um toma a sua atitude, a sua escolha diante de Jesus. Muitas vezes até a omissão acaba sendo uma escolha, lavar as mãos, não tomar partido, que os demais façam essa escolha, o que querem que aconteça com este homem.
Quantas vezes nós podemos olhar no Evangelho e muitas vezes na narração ali em cada um encontrar um pouco de nós, um pouco de nossas escolhas. Nosso objetivo seja, na nossa conversão cotidiana, pela oração, pela palavra de Deus, chegar, né, à fidelidade de quem se coloca aos pés da cruz, de quem permanece aos pés da cruz, verdadeiramente. Mas muitas, inúmeras vezes, talvez tomemos atitudes diferentes. A semelhança, muitas vezes, daqueles que ou traíram diretamente, ou muitas vezes foram omissos, ou não quiseram, né, tomar uma direção, tomar um partido. Quem somos nós nesta narrativa? Não olhemos com o distanciamento, mas façamos. Percebamos que nós também somos parte dessa história, porque é por nós, por amor a cada um de nós, que Deus se entregou, que o Filho de Deus se doou, portanto. Então não é possível olhar com distanciamento. Antes, com a contemplação deste grande amor de Deus por nós, mas também com a consciência, muitas vezes, da nossa inconstância, das nossas infidelidades e do quanto mais nós necessitamos desta misericórdia que se apresenta a nós por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos, então, ao longo desta semana, ao longo de cada celebração do Tríduo Pascal, verdadeiramente mergulhar em cada momento, verdadeiramente contemplar e permitir que realmente a palavra de Deus nos fale o coração e nos transforme, para que realmente tenhamos esta esperança cristã renovada e inclusive a fidelidade, a fortaleza, né, para caminhar com Cristo até a cruz, na esperança da ressurreição e da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.